Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu trouxe uma história especial para vocês, daquelas que mexem com o coração e provam que o amor não tem idade, não tem tempo certo e pode florescer nos lugares mais inesperados. É a história de Rafael, um homem de 39 anos que volta para a fazenda onde cresceu, carregando o peso de um passado doloroso e um coração ainda em luto. E Marina, uma jovem de 21 anos, forte, independente e determinada, que cresceu naquelas terras e não está nem um pouco feliz com a chegada dele. Entre cercas para consertar, discussões acaloradas e olhares que dizem mais do que 1000 palavras, esses dois vão descobrir que às vezes o amor chega justamente quando a gente menos espera, e com a pessoa que menos imaginávamos. Uma história sobre recomeços, sobre curar feridas do passado, sobre ter coragem de amar de novo. Uma história sobre encontrar um lar no coração de alguém. Antes de começarmos, se você acredita no poder do amor verdadeiro, deixa seu like agora para me ajudar a continuar trazendo essas histórias para vocês. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber se tem gente de todo o Brasil ou até de outros países nos acompanhando. E se você já passou por um recomeço na vida, conta pra gente aqui nos comentários. Agora pega um cafezinho, se acomoda aí, e vem comigo viver essa história linda. Rafael chegou à fazenda num fim de tarde de junho, quando o sol pintava o céu de laranja e roxo sobre os campos de girassol. Tinha 39 anos, mãos calejadas de trabalho duro, e nos olhos carregava o peso de quem viveu demais em pouco tempo. Deixará aquelas terras há 15 anos, ainda menino virando homem, prometendo nunca mais voltar. Mas a vida tem seus caminhos tortos. A propriedade pertencia agora a Bernardo, seu tio materno, um homem de poucas palavras e muita sabedoria. Foi ele quem ligou 3 semanas antes, a voz grave cortando a distância. Preciso de você aqui, Rafael. Não é pedido, é necessidade. Rafael não perguntou mais nada. Apenas fez as malas. O que ele não esperava era encontrar Marina. Ela estava no curral, separando bezerros com a habilidade de quem nasceu fazendo aquilo. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo bagunçado, botas até os joelhos sujas de barro, uma determinação no olhar que fazia qualquer homem respeitar antes de admirar. Tinha 21 anos, mas nos movimentos havia a certeza de quem conhecia cada palmo daquela terra. Rafael parou na cerca, observando. Não sabia quem era aquela mulher, mas algo nela o fez pausar o mundo por alguns segundos. Esse é meu sobrinho, Rafael, disse Bernardo, aparecendo ao lado dele. Vai ficar por aqui ajudando na administração. Marina virou o rosto. Os olhos deles se encontraram pela primeira vez. E essa é Marina, continuou Bernardo. Filha de sangue do meu coração, mesmo não sendo de sangue de verdade. Rafael franziu a testa, confuso. Bernardo me criou desde os 8 anos, explicou Marina, limpando as mãos na calça jeans. Meus pais morreram num acidente na estrada. Ele me acolheu. E nunca me arrependi um dia, completou o velho, com um sorriso raro. Rafael assentiu, ainda processando. Marina o encarou por mais um segundo. Depois voltou ao trabalho como se ele fosse apenas mais um peão. Mas ela tinha sentido. Sentido o jeito que ele olhou. E odiou como seu próprio corpo reagiu àquele olhar. Os primeiros dias foram de silêncio e distância calculada. Rafael acordava antes do sol, cumpria suas tarefas, conversava com Bernardo sobre a gestão da fazenda, e evitava cruzar com Marina mais do que o necessário. Não por desinteresse, muito pelo contrário. Evitava porque cada vez que a via, algo nele despertava de um jeito que não entendia e não queria entender. Marina, por sua vez, parecia incomodada com a presença dele. Nas reuniões matinais, quando Bernardo distribuía as tarefas do dia, ela sempre tinha algo a contestar quando Rafael sugeria mudanças. Essa cerca está boa há 10 anos, disse ela certa manhã, os braços cruzados. Não precisa trocar. Está cedendo na base, respondeu Rafael, mantendo a calma. Vi ontem. Mais 2 meses e vai abrir. Eu confiro essa cerca toda semana. Então talvez precise de um segundo olhar.
O silêncio que se seguiu foi tenso. Bernardo observava os dois com atenção, mas não interferiu. Marina saiu batendo a porta. Mais tarde, Rafael a encontrou no pasto, justamente verificando a cerca. Ela não o ouviu chegar. Ele ficou parado, observando a teimosia dela em ação. Agachada, testando cada poste, cada arame, até que chegou exatamente no ponto que ele tinha indicado. A base estava podre. Ela praguejou baixinho. "Precisa de ajuda?" perguntou Rafael, se aproximando. Marina se virou rápido demais, quase perdendo o equilíbrio. Ele estendeu a mão por instinto, mas ela se esquivou. "Não preciso de ajuda. Principalmente não sua. Por que você me odeia?" A pergunta saiu direta, sem rodeios. Marina piscou, surpreendida. "Eu não te odeio. Então por que age como se eu fosse um invasor?" Ela abriu a boca, fechou, depois suspirou. "Por que você apareceu do nada e Bernardo confia em você como se você fosse mais importante que eu?" Rafael balançou a cabeça. "Ele te criou. Você é a filha dele. Eu sou só alguém de passagem." "Você não entende", murmurou Marina, desviando o olhar. "Passei anos provando que posso cuidar dessa fazenda sozinha. E aí você chega e em 3 dias já está dando ordens." "Não são ordens. São sugestões. E Bernardo pediu minha ajuda porque está cansado, Marina. Não porque duvida de você." Ela ficou em silêncio. O vento balançava os girassóis ao longe, criando ondas douradas no campo. "A cerca precisa ser trocada", admitiu ela, baixinho. "Eu te ajudo", ofereceu Rafael. Marina o encarou por um longo momento. Depois assentiu, quase imperceptivelmente. E assim, sem perceber, começaram a construir algo. Nem amizade, nem inimizade. Algo no meio, perigoso e indefinido. Trabalhar juntos era como dançar uma música que nenhum dos dois conhecia. Rafael pegava o martelo, Marina segurava o poste. Ela media a distância, ele cravava o arame. Não conversavam muito, mas a sintonia estava ali, teimosa, crescendo nos silêncios. Até que uma tarde, sob o sol a pino, Marina tirou a camisa de manga comprida, ficando apenas com uma regata fina. Rafael desviou o olhar rápido demais. "Tá quente", justificou ela, mesmo sem ele ter perguntado nada. "Tá", concordou, concentrado demais no arame entre as mãos. Mas ela percebeu. Percebeu o jeito que ele evitou olhar, o jeito que a mandíbula dele ficou tensa. E sentiu uma onda de calor que não tinha nada a ver com o sol. "Você é casado?" perguntou de repente. Rafael parou o que estava fazendo. "Fui. E?" "Morreu. Câncer. Há 4 anos." O silêncio que caiu foi pesado. Marina se arrependeu na mesma hora. "Me desculpa. Eu não devia." "Tudo bem", interrompeu ele, voltando ao trabalho. "Foi há muito tempo." Mas Marina viu a dor que ele ainda carregava, escondida atrás daqueles olhos escuros. E algo nela se partiu um pouco. Eles terminaram a cerca em silêncio. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto do quarto, pensando no jeito que Rafael segurou o martelo, no suor escorrendo pela têmpora dele, na voz rouca quando falou da esposa morta. "Ele ainda ama ela", pensou. "E eu sou uma idiota por estar pensando nisso." Do outro lado da propriedade, Rafael também estava acordado. Deitado na cama estreita do quarto que Bernardo lhe dera, olhava a foto emoldurada de Camila, sua falecida esposa, sobre a comoda. "Me perdoa", sussurrou no escuro. "Mas eu não sei mais como não sentir." Foi Bernardo quem percebeu primeiro. Ele tinha aquele jeito de ver as coisas sem precisar olhar direito, aquela sabedoria silenciosa de quem viveu muito. Numa manhã de sábado, chamou Rafael para tomar café na varanda. "Você tá olhando para ela de um jeito", disse, sem rodeios. Rafael quase engasgou com o café. "Do que você tá falando? Você sabe muito bem. E ela também tá olhando para você." "Bernardo, eu não vou proibir nada", interrompeu o velho. "Vocês são adultos."
Mas preciso que você entenda uma coisa. Essa menina é tudo pra mim. Se você machucar ela, não vai ter desculpa que segure nossa amizade. Rafael colocou a xícara na mesa, as mãos tremendo levemente. Eu não vou machucar ela. Nem vou me aproximar dela desse jeito. Por quê? Porque ela merece alguém da idade dela. Alguém sem passado. Sem fantasmas. Bernardo suspirou, balançando a cabeça. Rapaz, você acha que amor tem manual? Tem idade certa? Se tem uma coisa que aprendi nesses 60 e tantos anos é que o coração não pede permissão. Ele só sente. Mas, não tô dizendo pra você fazer nada. Só tô dizendo, se for pra acontecer, seja honesto. Com ela e com você mesmo. Rafael ficou em silêncio, o peso das palavras assentando nos ombros. Naquela mesma tarde, o céu escureceu rápido demais. Nuvens pesadas e negras tomaram conta, e em questão de minutos a chuva desabou com violência. Marina estava no celeiro, organizando os sacos de ração, quando ouviu o barulho. Correu para fechar as janelas, mas o vento era forte demais. Uma das portas laterais se escancarou, batendo com força. Merda! Praguejou, tentando segurá-la. Foi quando Rafael apareceu, encharcado da cabeça aos pés. Deixa que eu seguro, gritou ele por cima do barulho da chuva. Juntos, conseguiram trancar a porta. O celeiro ficou na penumbra, só a luz cinzenta da tempestade entrando pelas frestas. Eles ficaram ali, parados, ofegantes, molhados. A proximidade era sufocante. Você tá tremendo, disse Rafael. Tô com frio. Ele tirou a própria camisa de flanela e estendeu para ela. Põe isso. Marina pegou, mas não vestiu. Ficou segurando, olhando para ele. Rafael usava apenas uma camiseta por baixo, agora colada ao corpo pelo suor e pela chuva. Rafael, começou ela, a voz saindo num fio. Não, disse ele, dando um passo atrás. Não fala o que você tá pensando em falar. Como você sabe o que eu vou falar? Porque eu tô pensando a mesma coisa. E não pode. Marina deu um passo à frente. Por que não? Porque você é nova demais. Porque eu sou velho demais. Porque Bernardo confia em mim. Por quê? Porque você ainda ama sua esposa. Cortou ela, a voz trêmula mas firme. Rafael fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas ali. Sempre vou amar ela. Mas não é por isso que eu não posso te ter. É porque você merece mais do que um homem quebrado. Marina soltou a camisa no chão. Deu mais um passo. Estava a centímetros dele agora. E se eu não quiser mais? E se eu quiser exatamente você, do jeito que está? Rafael tremeu. Levantou a mão devagar, quase tocando o rosto dela, mas parou no ar. Não me testa, Marina. Eu não sou forte o suficiente. Então não seja, sussurrou ela. E então ela o beijou. O beijo foi urgente, desesperado, como se os dois estivessem se afogando e aquele fosse o único ar disponível. Rafael tentou resistir por meio segundo antes de se render completamente, puxando-a pela cintura, aprofundando o beijo com uma fome que nem sabia que existia. As mãos dela se entrelaçaram nos cabelos dele. As dele a pressionavam contra a parede de madeira do celeiro. Era errado, sabiam disso, mas naquele momento nada mais importava. Até que Rafael se afastou bruscamente, como se tivesse levado um choque. Não, não assim. Marina estava ofegante, os lábios inchados, os olhos vidrados. Rafael, eu não posso fazer isso com você. Não aqui, não escondido, não desse jeito. Se for pra ser, tem que ser direito. Eu não me importo. Mas eu me importo. Quase gritou ele. Você não é uma aventura, Marina. E eu não vou te tratar como se fosse. Ele saiu do celeiro sob a chuva, deixando-a sozinha, confusa, ainda sentindo o gosto dele nos lábios. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Rafael evitava Marina a todo custo. Saía antes do café, voltava depois do jantar. Quando precisavam estar no mesmo ambiente, ele mal olhava na direção dela.
Marina sentia como se tivesse feito algo errado, como se o beijo tivesse sido um erro colossal. Mas ao mesmo tempo, não conseguia se arrepender. Foi Bernardo quem interveio novamente. Numa noite de quinta-feira, chamou os dois para a varanda. Senta, ordenou, apontando para as cadeiras. Eles obedeceram, sem coragem de contestar. Não sou cego nem burro, começou o velho. Vocês andam se evitando como se um tivesse peste e o outro fosse médico. Então vão me fazer o favor de resolver isso agora, na minha frente. Bernardo, não é nada, tentou Rafael. Não me venha com mentira, rapaz. Eu vi vocês no celeiro. Marina arregalou os olhos. Rafael empalideceu. Não vi o beijo, esclareceu Bernardo, com um meio sorriso. Mas vi vocês saindo de lá, um de cada vez, com aquela cara de quem fez algo proibido. Silêncio. Então? Insistiu o velho. Alguém vai falar ou vou ter que adivinhar? Marina foi a primeira. Eu gosto dele, disse, a voz firme apesar do medo. Gosto dele de um jeito que não sei explicar. E sei que é complicado, sei que é errado por causa da idade, por causa de tudo. Mas não consigo parar. Bernardo se virou para Rafael. E você? Rafael demorou. Passou a mão pelo rosto, respirou fundo, e então falou. Eu também. Mas não quero magoar ela. Não quero que você perca a confiança em mim. E não quero que ela fique com alguém que ainda está aprendendo a viver de novo. Vocês já conversaram sobre isso? Perguntou Bernardo. Os dois, de verdade? Eles se entreolharam e balançaram a cabeça. Então conversem. Agora. Eu vou lá para dentro, e só quero que saiam dessa varanda quando tiverem resolvido isso. E saiu, deixando-os sozinhos. O silêncio se estendeu por longos minutos. Até que Marina falou. Eu não me importo com a sua idade. Não me importo com o seu passado. Só me importo com o jeito que você me olha quando acha que eu não tô vendo. Rafael sorriu triste. Eu olho porque não consigo evitar. Você é como um sol, Marina. E eu passei tanto tempo no escuro que esqueci como era sentir calor. Então me deixa te aquecer. Ele balançou a cabeça. Não é tão simples. Eu tenho medo. Medo de te machucar, de não ser suficiente, de você acordar um dia e perceber que merecia alguém melhor. Marina se levantou da cadeira e se ajoelhou na frente dele, segurando as mãos dele nas dela. Rafael, olha para mim. Ele obedeceu, os olhos marejados. Eu não quero alguém melhor. Eu quero você. Com seus medos, suas cicatrizes, suas manias. Tudo. Marina, me dá uma chance. Só uma. Se não der certo, a gente termina e segue em frente. Mas me deixa tentar. Rafael a olhou por um longo momento. E então, pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar que merecia ser feliz de novo. Tá bom, sussurrou. Vamos tentar. Ela sorriu, e foi como se o mundo inteiro se iluminasse. Namorar Marina era como aprender a respirar de novo. Rafael descobriu que havia esquecido como era segurar a mão de alguém sem medo de perdê-la. Como era rir de bobagens. Como era planejar um futuro sem que a morte estivesse ali, no canto, esperando. Eles iam devagar, respeitando os limites um do outro. Caminhavam pelos campos ao entardecer, conversavam por horas na varanda, trocavam olhares durante o dia que faziam os peões sorrirem sabidos. Bernardo observava tudo com satisfação silenciosa. Ele sabia, sempre soube, que aqueles dois eram feitos um para o outro. Numa noite de lua cheia, Rafael levou Marina até o topo da colina onde se podia ver a fazenda inteira. Você sabia que essa terra já foi da minha família? Disse ele, olhando o horizonte. Sabia. Bernardo me contou. Meu pai perdeu tudo. Bebida, jogo, más escolhas. Quando eu tinha 14 anos, teve que vender tudo pro Bernardo. A gente foi embora envergonhado, quebrado. Jurei que nunca voltaria. Marina pegou a mão dele. E por que voltou? Porque Bernardo me ligou e disse que precisava de mim. E por quê? Hesitou, depois sorriu. Porque acho que uma parte de mim sempre soube que precisava voltar.
Não pela terra. Por algo maior. Por mim? Perguntou ela, brincalhona. Por uma nova chance, corrigiu ele, puxando-a para mais perto. E você faz parte dela. Eles se beijaram sob a lua, com o vento suave balançando os girassóis lá embaixo. 3 meses depois, Rafael acordou com uma certeza que não tinha há anos. Queria passar o resto da vida com Marina. Conversou com Bernardo numa manhã de domingo. Quero pedir ela em casamento, disse, direto ao ponto. Bernardo sorriu daquele jeito raro dele. Demorou. Eu tenho sua bênção? Tem. Sempre teve. Mas tem uma condição. Rafael franziu a testa. Qual? Você vai morar aqui. Nessa fazenda. Vai assumir ela quando eu não puder mais. Vai cuidar dela como se fosse sua. Bernardo. Não é favor. É destino. Essa terra sempre foi sua, Rafael. Só precisava voltar para casa. Rafael sentiu um nó na garganta. Abraçou o velho com força, os 2 homens chorando sem vergonha. Naquela noite, depois do jantar, Rafael pediu Marina para caminhar até o mesmo lugar da colina. De novo aqui? Brincou ela. Esse lugar é especial, disse ele, nervoso. Chegando lá, ele se ajoelhou. Marina arregalou os olhos. Rafael. Marina, eu não tenho muito a oferecer. Tenho um passado complicado, uma idade que assusta, e mais medo do que deveria. Mas tenho uma coisa que é só sua. Meu coração. Ele é todo seu. E eu quero passar cada dia que me resta provando que você fez a escolha certa. Casa comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela quando ela disse. Sim. 1000 vezes sim. Ele a puxou para um abraço, girando ela no ar, os 2 rindo e chorando ao mesmo tempo. Lá embaixo, na varanda da fazenda, Bernardo observava a cena com um sorriso satisfeito. Tinha cumprido sua missão. Sua filha seria feliz. E a fazenda teria um futuro. Os meses que antecederam o casamento foram uma mistura de alegria e nervosismo. Marina queria algo simples, na própria fazenda, apenas com as pessoas que realmente importavam. Rafael concordava com tudo, ele só queria vê-la feliz. Mas houve momentos de tensão. Uma tarde, 3 semanas antes do casamento, Marina estava na cozinha organizando detalhes da festa quando Rafael chegou com uma notícia. Conversei com o padre. Ele sugeriu que a gente faça o curso de preparação matrimonial. Marina parou de mexer no caderno de anotações. Rafael, a gente já é adulto. Já moramos na mesma propriedade. A gente precisa disso? É importante para a igreja, Marina. E acho que seria bom a gente conversar sobre algumas coisas com alguém de fora. Que coisas? Ele suspirou, aproximando-se dela. Expectativas. Futuro. Filhos. São conversas importantes. Marina cruzou os braços, aquela teimosia conhecida aparecendo no olhar. A gente já conversou sobre tudo isso. Conversamos por cima. O curso ajuda a aprofundar. Eu não preciso de um curso para saber que quero casar com você. Rafael respirou fundo, mantendo a calma. Conhecia aquele lado dela. Quando Marina se fechava numa ideia, era difícil fazê-la mudar de opinião. Não é sobre precisar ou não. É sobre fazer as coisas direito. É sobre respeitar o processo. Processo? Ela riu sem humor. A gente não tá abrindo uma empresa, Rafael. Marina. Não. Você que sempre fica nessa de fazer as coisas direito. Às vezes parece que você tem mais medo do que vontade de casar. A frase saiu dura, cortante. Rafael sentiu como um soco. Como você pode dizer isso? A voz dele saiu baixa, mas havia dor ali. Eu te pedi em casamento. Eu quero construir uma vida com você. Mas também quero que a gente comece com o pé direito. Marina desviou o olhar, a culpa já começando a pesar. Eu só acho que a gente não precisa seguir tudo o que todo mundo diz. Rafael se aproximou devagar, tocando o queixo dela com delicadeza, fazendo-a olhar para ele. Amor, eu sei que você é independente. Sei que não gosta que mandem em você. E eu não tô mandando. Tô pedindo. Como seu futuro marido,
Tô pedindo pra você confiar em mim nessa. Marina sentiu os olhos marejarem. Odiava quando ele ficava assim, calmo, paciente, carinhoso mesmo quando ela estava sendo difícil. Me desculpa, sussurrou. Eu sou uma idiota. Você não é idiota. É teimosa, ele sorriu, limpando uma lágrima que escorreu. Mas eu já sabia disso quando te pedi em casamento. Ela riu entre as lágrimas. Então você sabe no que tá se metendo. Sei. E ainda assim quero me meter. Eles se abraçaram ali, na cozinha cheia de papéis e listas, e Marina entendeu mais uma vez porque ele era o homem certo. Porque mesmo quando ela dificultava, ele permanecia. O dia do casamento amanheceu com um céu azul impossível, sem uma nuvem sequer. Era como se até o universo tivesse conspirado para que aquele dia fosse perfeito. A cerimônia seria às 4 da tarde, no campo de girassóis atrás da casa principal. Cadeiras simples de madeira foram dispostas em fileiras, um pequeno altar improvisado com flores do campo marcava o lugar onde os votos seriam trocados. Marina acordou cedo, mas não por ansiedade de noiva, por pura empolgação. Passou a manhã ajudando nos últimos preparativos até que Bernardo literalmente a tirou de lá. Vai se arrumar. Hoje você é noiva, não organizadora de eventos. Ela riu e obedeceu. No quarto, sozinha, Marina olhou o vestido pendurado. Era simples, de renda branca, sem muitos enfeites, mas era perfeito. Tomou banho devagar, deixando a água quente acalmar os nervos que finalmente começavam a aparecer. Eu vou casar. Vou me tornar a esposa do Rafael. O pensamento a fez sorrir e tremer ao mesmo tempo. Do outro lado da propriedade, Rafael também se preparava. Tinha escolhido um terno simples, azul marinho, com uma gravata que Marina tinha dado de presente. As mãos tremiam enquanto tentava fazer o nó. Deixa eu te ajudar, disse Bernardo, entrando no quarto. Rafael deixou. O velho fez o nó com a prática de quem já tinha feito isso 1000 vezes. Nervoso? Perguntou Bernardo. Muito, admitiu Rafael. Não por dúvida. Por medo de estragar alguma coisa. Você não vai estragar nada, rapaz. Só precisa estar lá e falar a verdade do seu coração. Rafael assentiu, respirando fundo. Às 4 horas em ponto, os convidados, não mais que 30 pessoas, entre vizinhos, peões da fazenda e poucos parentes, já estavam sentados. Rafael estava no altar improvisado, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, tentando controlar a respiração. A música começou a tocar. Uma violeira simples, tocada por um dos peões que tinha talento escondido. E então Marina apareceu. Ela vinha pelo caminho de terra batida, braço dado com Bernardo. O vestido simples parecia uma obra de arte nela. Os cabelos estavam soltos, com pequenas flores brancas entrelaçadas. O sorriso era tímido, mas os olhos brilhavam de felicidade. Rafael sentiu o ar faltar. As lágrimas vieram sem pedir licença. Quando ela chegou perto, Bernardo a entregou com uma solenidade emocionada. Cuida bem dela, disse ao Rafael. Com minha vida, prometeu. Bernardo beijou a testa da filha e foi sentar. Marina e Rafael ficaram frente a frente, as mãos entrelaçadas. O padre começou a cerimônia, mas nenhum dos dois estava realmente ouvindo. Estavam perdidos nos olhos um do outro. Quando chegou a hora dos votos, Rafael foi o primeiro. Ele respirou fundo, apertando as mãos dela. Marina, quando eu voltei para essa fazenda, eu estava perdido. Achava que minha vida tinha acabado há muito tempo. Mas aí eu te vi, e tudo mudou. Você me mostrou que ainda dá para recomeçar. Que ainda dá para amar sem medo. Eu prometo te respeitar todos os dias. Prometo ter paciência com sua teimosia. Alguns risos ecoaram entre os convidados, e prometo te amar até o meu último suspiro. Você é minha casa, Marina. E eu quero passar o resto da vida te provando que você fez a escolha certa. Marina estava chorando abertamente agora. Limpou as lágrimas com as costas da mão antes de começar. Rafael, eu passei tanto tempo tentando provar que não precisava de ninguém. Que podia fazer tudo sozinha. E aí você chegou e...
e não tentou me mudar. Não tentou me controlar. Você só ficou do meu lado. Você me ensinou que amar não é perder força, é ganhar alguém para dividir o peso. Eu prometo te amar com tudo que eu sou. Prometo ter paciência quando você ficar cheio de cuidado demais, mais risos, e prometo construir uma vida linda ao seu lado. Você é meu lar, Rafael, e eu sou sua para sempre. Não houve olho seco quando eles trocaram as alianças. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre com um sorriso. Pode beijar a noiva. Rafael puxou Marina pela cintura e a beijou. Foi um beijo longo, intenso, cheio de promessas. Os convidados aplaudiram e gritaram. Quando se separaram, estavam sorrindo como dois adolescentes apaixonados. A festa foi simples mas calorosa. Comida farta, música ao vivo, dança sob as estrelas. Marina dançou com Bernardo, que chorou no ombro dela. Rafael conversou com os peões, que o abraçaram com respeito e carinho. Mas o momento mais especial foi quando os noivos dançaram sozinhos, no meio do campo, sob a luz da lua. Conseguimos, sussurrou Marina, a cabeça no peito dele. Conseguimos, concordou Rafael, beijando o topo da cabeça dela. E isso é só o começo. A casa que seria deles agora tinha sido preparada com carinho. Era uma das construções mais antigas da fazenda, reformada especialmente para o casal. Quando entraram, depois da festa, Marina sentiu o coração disparar de um jeito diferente. Rafael fechou a porta atrás deles. O silêncio da casa contrastava com a música que ainda tocava ao longe. Você tá bem? Perguntou ele, percebendo que ela estava parada no meio da sala. Tô, respondeu Marina, mas a voz saiu trêmula. Rafael se aproximou devagar, as mãos nos bolsos, o olhar atento. A gente não precisa fazer nada hoje. Podemos só dormir, conversar, ficar juntos. Marina balançou a cabeça. Não é isso. Eu quero. Eu quero muito. É só que... Ela mordeu o lábio, desviando o olhar. Eu nunca... Eu sei, interrompeu ele suavemente, tocando o rosto dela com delicadeza. E não tem pressa nenhuma. A gente vai no seu tempo. Ela o encarou, os olhos brilhando. Mas e se eu não souber o que fazer? E se eu fizer algo errado? Rafael sorriu, daquele jeito carinhoso que derretia ela. Marina, não existe jeito errado. A gente vai descobrindo juntos. E eu prometo que vou cuidar de você. Vou fazer com que seja especial. Marina respirou fundo, sentindo a confiança voltar. Ela se aproximou dele, colocando as mãos no peito dele, sentindo o coração acelerado ali embaixo. Eu confio em você, sussurrou. Rafael fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras fossem uma bênção. Quando abriu, havia algo profundo ali. Desejo, respeito, amor, tudo misturado. Ele a beijou. Devagar, explorando, sem pressa. As mãos dele subiram pelas costas dela, sentindo o zíper do vestido. Parou, afastando os lábios só o suficiente para perguntar. Posso? Ela assentiu, a respiração já irregular. Rafael desceu o zíper com uma lentidão quase torturante, como se cada centímetro revelado fosse sagrado. O vestido deslizou pelos ombros dela, caindo no chão em um sussurro de tecido. Marina ficou ali, vulnerável, em lingerie branca, o corpo tremendo levemente. Não de frio, mas de antecipação. Você é linda, disse Rafael, a voz rouca. Tão linda que dói olhar. Ela sorriu, ganhando coragem. Com mãos trêmulas, começou a desabotoar a camisa dele. Rafael a deixou fazer, observando cada gesto, cada respiração ofegante. Quando o peito dele ficou exposto, Marina passou as mãos pela pele quente, sentindo os músculos tensionarem sob o toque. Eu tô nervosa, admitiu ela, a voz quase um sussurro. Eu também, confessou Rafael, e Marina ficou surpresa. Porque eu quero que seja perfeito para você. Quero que você se lembre dessa noite para sempre, pelos motivos certos. Ela o puxou para outro beijo, esse mais urgente. Rafael a pegou no colo com facilidade, e Marina enlaçou as pernas na cintura dele,
sentindo pela primeira vez a proximidade completa dos corpos. Ele a levou até o quarto, deitando-a na cama com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Se deitou ao lado dela, apoiado no cotovelo, só olhando. "Por que você tá me olhando assim?" perguntou Marina, ficando corada. "Porque eu quero guardar esse momento. Você aqui, comigo, se entregando. Isso é mais do que eu achei que merecia ter de novo." Marina sentiu os olhos arderem. Puxou o rosto dele para perto, beijando com uma intensidade que surpreendeu os dois. Rafael correspondeu, as mãos começando a explorar. Desceu pelo pescoço dela, pelos ombros, pela curva da cintura. Cada toque era reverente, cuidadoso. "Se algo doer, você me fala", pediu ele, os olhos nos dela. "Ou se quiser parar, a qualquer momento." "Eu não quero parar", disse Marina, a voz firme apesar do nervosismo. "Eu quero você, Rafael. Tudo de você." Ele tirou o resto das roupas dos dois, devagar, intercalando com beijos e carícias. Quando ficaram completamente nus, pele contra pele, Marina sentiu uma onda de emoção tão forte que quase a derrubou. "Eu te amo", disse ela, os olhos marejados. "Eu te amo tanto", respondeu Rafael, posicionando-se sobre ela com cuidado. "Tanto que assusta." Ele foi devagar. Tão devagar que Marina quase implorou por mais. Mas ele manteve o ritmo, atento a cada reação dela, a cada suspiro, a cada pequeno franzir de testa. "Tá doendo?" perguntou quando ela fez uma careta. "Um pouco. Mas é bom também." "Continua." Rafael beijou a testa dela, os olhos, as bochechas, enquanto se movia com uma delicadeza infinita. Murmurava palavras de amor no ouvido dela, dizia o quanto ela era especial, o quanto ele tinha sorte. E então, aos poucos, a dor foi dando lugar a outra coisa. Marina começou a se mover com ele, encontrando um ritmo, sentindo o prazer construindo de um jeito que ela nunca tinha imaginado. "Rafael", gemeu ela, as unhas cravando nas costas dele. "Eu sei, amor. Eu sei", respondeu ele, a voz rouca de esforço e desejo. Quando chegaram juntos ao clímax, foi como se o mundo inteiro parasse. Marina sentiu lágrimas escorrendo, não de dor, mas de emoção pura. Rafael a segurou firme, como se temesse que ela desaparecesse. Ficaram assim por longos minutos, entrelaçados, respirações se acalmando, corações ainda disparados. "Obrigada", sussurrou Marina, a cabeça no peito dele. "Por quê?" perguntou Rafael, passando os dedos pelos cabelos dela. "Por ter sido paciente. Por ter feito ser lindo." Rafael a apertou mais forte. "Obrigado você por confiar em mim. Por me deixar te amar desse jeito." Eles adormeceram assim, enroscados um no outro, sabendo que aquela tinha sido apenas a primeira de muitas noites que construiriam juntos. Um ano depois, numa manhã de primavera, Marina acordou sentindo algo diferente. Rafael ainda dormia ao lado dela, o braço protetor em volta da cintura dela. Ela sorriu, passando a mão pela barriga ainda plana, mas que logo começaria a crescer. "Bom dia, pequeno", sussurrou. Rafael se mexeu, abrindo os olhos devagar. "Com quem você tá falando?" Marina se virou para ele, os olhos brilhando. "Com nosso filho." Levou alguns segundos para a informação processar. Quando processou, Rafael arregalou os olhos, se sentou na cama de supetão. Você tá grávida." Ela assentiu, rindo pelas lágrimas. Rafael a puxou para o colo, abraçando com força, beijando o rosto dela, o pescoço, a testa. "Eu te amo tanto", disse ele, a voz embargada. "Tanto que dói." "Eu também te amo." Do lado de fora, o sol nascia sobre os campos de girassol. A fazenda respirava vida nova. E ali, naquele quarto simples, dois corações batiam em sintonia, provando que o amor não tem idade, não tem tempo certo, não tem manual. Tem apenas verdade. E essa história tocou seu coração? Deixe seu like e compartilhe com quem você ama. Porque todos merecem acreditar que nunca é tarde para recomeçar.